Olá, pessoal. Já estamos entramos um pouquinho mais cedo. É o Paulo. Vamos esperar a Annelise, Paulo. Pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Estou esperando a Annelise. Daqui a pouquinho ela tá aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Abraço, Paulo. Daqui a pouquinho ela chega e a Annelise chegou. Vamos convidar a Annelise. Ela chegando. Ei, Annelise. Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? Que delícia, já viu o Paulo aí? E já vou falar Já. sobre você. Tudo Tem um bem, Dani? pessoal entrando aí. Paulo já Isso. mandou um abraço. Vamos lá, né, Paulo? Vamos lá, né, Dani? Vamos. Vamos falar. Eu já falei boa noite. Falei que eu estava te esperando. Annelise é uma delicadeza, gente. É uma gracinha. E a Elo convidou-a para falar sobre as metodologias ativas. A gente tem amigos em comuns. Ela trabalhou na escola que os meus filhos estudaram assim, a vida toda. Eu conheço o trabalho dela, sei que é fantástico. E eu sei que ela é muito competente nessa área da metodologia ativa. E é uma área que as pessoas têm falado muito, né, Nelly? Então, vou apresentá-la. Ela é professora e vou passar a palavra para ela. Tá certo. Você já quer que eu me fale, que eu vá falando? Então Pode se vamos lá. apresentar. Pode Tá se certo. apresentar. Então, boa noite. Meu nome é Annelise. Eu sou professora, né, como a Dani disse. Eu sou pedagoga e professora com muito amor e professora porque eu quis virar professora. E aí mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a minha primeira profissão é como relações públicas e trabalhei muitos anos na área empresarial como RP e muitos anos na área de marketing, área já trabalhei em bancos, em companhia de tecidos, e sempre muito voltada para esses aspectos relacionados à comunicação. Até que um belo dia resolvi mudar, né? Vamos de música. Não foi bem assim, mas eu costumo brincar que foi. A empresa onde eu trabalhava já há 8, 9 anos quase, a empresa fechou o departamento de marketing. Entre as idas e vindas, eu me vi engrossando a fila de desempregados, né? E trabalhando lá como RP há muito tempo. E nesse dia, então, eu decidi, quer saber? Agora, então, eu vou seguir aquilo que eu já queria ter feito há algum tempo, que fazer pedagogia. Então, eu já queria, desde quando eu tinha 17 anos, eu já queria ter feito como primeira opção pedagogia. E nessas idas e vindas da vida, eu acabei optando também pela comunicação, porque eu fiquei entre comunicação e pedagogia e acabou que optei pela comunicação. E ainda bem, porque eu vejo que hoje eu sou uma pedagoga e sou uma professora que traz uma bagagem já de metodologias ativas, de uma bagagem diferencial dos traços da comunicação para dentro da sala de aula, né? Então isso traz uma leveza já no ensino, né?
E eu venho, desde quando eu me tornei professora, eu me formei em 2006. Não vou falar quando eu me formei em relações públicas, tô brincando. Como RP, eu me formei em 1994. Então, já tem aí uma bagagem, né, grande aí de mercado de trabalho nas duas áreas, né? E dentro da área, hoje, voltando aqui, pode ir falando, Dani? Vamos? Pode. Pode Pode, porque falando. eu tenho um Pode. problema sério, que eu falo muito. Então, qualquer coisa vai Não, me travando pode aí. ir falando. Pode. E falar sobre a educação, todos nós professores, nós gostamos muito disso, né? E hoje, especificamente sobre o tema, o que que é a proposta para hoje, né? Quando a Dani me convidou para falar sobre metodologias ativas, eu aceitei assim com muito carinho, né? Primeiro porque eu conheço a filha da Dani, né? Eu já participei meio que da formatura dela e da Rafaela. E eu assim, com muito carinho, né? Que a gente realmente trabalhei muitos anos na escola onde os filhos dela se formaram, né? E eu, em 2019, eu saí dessa escola, foi uma opção que eu fiz, e eu resolvi que iria adentrar novamente no meio da comunicação. Lê do engano, né? Eu fiquei apenas 4 meses fora da sala de aula. Né? A gente não consegue ficar fora da sala de aula, parece que tem algo Quando que a corre gente nas gosta, veias. quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente não consegue Sim, ficar longe. Eu também tentei não. por um ano ficar longe, mas eu não dei conta, eu tive que voltar. Exatamente. E nessa volta, né, eu conheci assim, eu sempre tentando voltar mesmo, mas para a área da comunicação e do marketing, eu comecei a fazer muitas palestras, muitas cursos, e assim eu amo estudar, né, que é outro fator primordial para a área da educação e para qualquer área, né? Hoje em dia, se a gente não atualizar o tempo inteiro, lifelong learning está aí para isso, né? E eu conheci pessoas maravilhosas, né, que me trouxeram de volta, até uma delas acabou de entrar aí, a Isabela Toledo, e a outra é o Paulo. Então, essas pessoas me trouxeram de volta para a área da educação. E eu, assim, tenho um carinho enorme por essas pessoas por conta disso, porque faz com que cresça novamente o brilho nos olhos, né? E aí, o que que acontece com essa questão específica da metodologia ativa na sala de aula? Bom, todos nós que aqui estamos, com Eu queria, certeza, já ó, se escutamos. não for, aqui, ó, deixa eu explicar. Eu queria que a Claro, princípio você explicasse para eles um pouquinho sobre o que é a metodologia ativa. Sabe por ah, quê? perfeito. Muita gente não sabe o que é. Então, se Uhum. você puder explicar um pouquinho, né, colocando para Sim, eles que é sim, uma prática que engloba diferentes, né, ensinos, eu acho que ficaria mais fácil deles sim. entenderem o que você quer explicar na sua prática. Com certeza. Não, vamos sim, Dani. Ótimo. Então, primeiro, né, para a gente, vamos conversar mesmo assim no início, né? De onde surgiram as metodologias ativas? Por incrível que pareça, as metodologias ativas, elas são oriundas da área industrial e da área da tecnologia da informação. E em 2001, falando especificamente do conceito metodologias ativas, em 2001, verificou-se, havia uma questão assim muito presente na área tecnológica de com propostas na área empresarial e industrial que elas vinham num efeito cascata. O presidente falava algo, né, com os gerentes falavam algo de alguma necessidade já, lembrando que nós não temos computadores há tanto tempo assim, nem nas escolas e nem nas empresas, né?
Então, Sim. era tudo muito difícil, era tudo muito, muito moroso, era um processo moroso para que você conseguisse trabalhar em um projeto, até que ficasse tudo pronto e esse projeto finalmente virasse um produto que chegasse até o seu cliente. Quando isso ficava pronto, né, o desejo do cliente já não era mais aquele, o desejo da empresa, a empresa já tinha perdido posicionamento no mercado, a indústria já havia perdido também, e tudo ficava para trás, né? Então, o que que acontece? Um grupo da área da tecnologia da informação, em 2001, criou o Manifesto Ágil. E nesse Manifesto Ágil, eles ponderam principalmente algo que eu acho fantástico, que é a questão da valorização dos indivíduos e das interações. Muito mais a valorização do cliente enquanto aquele que irá receber não somente o produto, mas as conversas, sabe? Das dores dos clientes, o que que sente, o que que eu sinto com relação, como eu posso te ajudar, né? Então, o cliente, ele passou realmente a ser o foco da atenção desse desenvolvimento de produtos e de entrega ágil. Então, o Manifesto Ágil, nessa questão dos indivíduos e interações, que é algo que eu acho fantástico, e isso eu trago para mim, é o que eu gosto de fazer, é muito mais também um software em funcionamento, né, do que ficar aquela coisa de ficar fazendo muito produto e aí colocando, no nosso caso, na área, na educação, né, seria a questão do currículo, então aquela questão do conteudismo, né, toda uma proposta que o Manifesto Ágil traz para a empresa e a tecnologia com a entrega do produto final e com o cliente satisfeito, essa proposta ela é de responder rapidamente às mudanças, vamos combinar. E não responde rapidamente às mudanças, está fora do mercado, né? Sim, verdade. Quem não está aberto hoje para aceitar críticas, para ser realmente líder, né? Não ser mais aquela figura do gerente, do chefe, aquele que somente faz, executa e manda fazer, né? Tudo isso está fora. Isso já não cabe mais em um ambiente que nós vivemos conectado, um ambiente, vamos pensar, do ano passado para cá, né? Mais ainda. Então, o Manifesto Ágil, ele trouxe para as empresas essa característica de, peraí, tem alguma coisa errada, né? Nós precisamos ser mais rápidos para entregar os nossos produtos e principalmente para atender o nosso cliente. E aí, o que eu vejo assim com muita alegria, né, é que o ano passado, e isso aí em conversas, eu tenho encontrado pessoas que pensam assim também, sabe? Porque eu não encontrava pessoas até 2019 que realmente todo professor é inquieto, o professor precisa ser inquieto. Faz parte do professor essa inquietude, o desejo de mudança, né? Então não vale a pena ser professor. E essa Ele está inquietude, em ela também constante busca, né? Ele está é em constante, constante e a mente não para. não para em hipótese alguma. E aí eu Por até isso que ele deu conta, por isso que ele deu conta de se reinventar nessa pandemia. nessa pandemia, isso eu acho É devido à fantástico. proatividade. E isso eu acho maravilhoso, sabe, Dani? Por quê? E isso a minha mente, ela tem ficado cada vez mais aberta para receber esse tipo de conversa, porque eu achava que não, eu achava que realmente não daria certo. Até eu entrar, eu não conheço nenhum dos meus alunos. Eu dou aula em duas escolas, eu não conheço as minhas escolas, eu não conheço os meus alunos, eu não conheço as minhas coordenadoras, não conheço as minhas diretoras e não conheço os meus ambientes de trabalho. Eu sou E isso, totalmente. abrindo um parêntese, isso causa uma angústia muito grande na gente, porque a gente está com tanta informação, ensino híbrido, metodologia ativa, essas coisas Sim, todas, mas
E as emoções? Amanhã a nossa live vai falar sobre isso. E as Ó, nossas emoções, né, Nelly? sim, e A essa gente fica questão do. angustiado, porque o nosso primeiro contato foi pelo computador, né? Eu não conheço, assim, e pensa bem, você não conheceu os seus próprios estudantes, né? Com quem você vai ficar aí trabalhando com eles, né? E aí, então, como eu já vinha estudando muito sobre marketing digital, já vinha trabalhando muito sobre as questões assim de Kanban, de Scrum, que são metodologias que design thinking que eu trago também para a sala de aula e coloco todos os meus estudantes para aprenderem, porque é isso que eu converso com os meus estudantes e falo assim, olha, nós não somos aqui, eu trago essa metodologia ágil para dentro da sala dessa maneira. Nós não somos aqui essa questão de professor e aluno, nós somos uma equipe de trabalho. E como equipe de trabalho, nós temos que desenvolver o nosso produto. Qual é o nosso produto? Eu preciso atender às necessidades dessa minha equipe de trabalho, né? Que ter aprender, eu preciso atender às necessidades das famílias, dos jovens, das escolas, de um MEC, de uma Secretaria da Educação, então, tudo isso, de um currículo, de conteúdos, tudo isso que nós, professores, lidamos no dia a dia. Isso em qualquer profissão nós temos que atender. Agora, como fazer isso, né? Então, nesse ambiente virtual, sem que cause tanta essa angústia que a Dani comentou, né? Como trabalhar com leveza, como trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula, né? A gente pensa por exemplo, muitos pensam, né, que o ano passado foi o ano perdido e criticam muito a questão da educação online, né, iniciado o ano passado. Gente, é óbvio que todos nós gostaríamos de estar abraçando, saindo presencialmente, é Hoje eu falei sobre lógico. isso com os meus alunos. É lógico. E aí, o que eu procuro sempre fazer, eu sou muito positiva com relação à vida e com relação a tudo. E até hoje a minha coordenadora falou: você é muito calma. E você tem que ser calmo, né? A gente precisa dessa leveza no falar, leveza no tato, para poder trazer os estudantes, a sua equipe de trabalho para perto de você, sem conhecê-lo, sem toque. Sem... Então, como que eu comecei a fazer isso? Então, nesse histórico, né, de métodos ágeis, das metodologias ativas, o principal que eu trouxe para mim, que nós temos que guardar muito, você trabalhar com metodologias ativas, primeiro é você ficar bem e você ser ágil, ser antenado. Você precisa estudar muito mais para que você consiga é, trabalhar no ambiente virtual e tocar o outro que está do outro lado, né? E nessa agilidade tudo, o ano passado, por exemplo, entrando numa escola, né, nova, então a situação da pessoa, né? E é isso que todos nós professores passamos. Uma escola nova, eu não conhecia ninguém e entrei para substituir. E também nunca tinha dado aula pelo computador, nunca tinha dado aula dessa maneira, né? E aí o que que acontece? Como que a gente vai fazer? Né? Então, vamos trabalhar juntos. Essa é a primeira coisa que o professor que está trabalhando com metodologias ativas precisa. Nesse caso, eu funciono como líder. E qual é o papel? O meu papel enquanto líder é simplesmente ajudar o meu aluno a chegar é, a trabalhar com o conhecimento que ele já tem, dar significado para esse novo conhecimento e que ele consiga sair daquelas aulas ali melhor do que ele entrou. Então, esse é o objetivo, precisa ser o objetivo primordial do professor hoje, que trabalha com metodologias ágeis, né, que traz essa questão de você se entregar
e fazer com que o outro se entregue também naquele ambiente ali, sem o contato. Então, quando nós começamos a trabalhar com o ano passado, eu comecei numa turma, e aí, uma coisa importante que eu acho que reforça bem a questão de metodologias ágeis, você pode trabalhar com qualquer idade. Porque hoje, se nós formos fazer uma pesquisa, ela está principalmente voltada para o ensino médio e ensino educação superior, né? E aí, Fundamental 2 também costuma dar uma. Fundamental 2 ensino médio, né? E ensino superior. E aí, mas eu não aceito. Então, eu não Mas por que aceito que você isso. acha, por que que você acha que essa questão ainda não está tão enraizada no Fundamental 1, Anelise? O que eu penso é muito pela questão, muitas vezes, eu ia tocar no fato de Raul Seixas, e aí Raul Seixas ele dizia que a desobediência é uma virtude necessária à criatividade. Então, eu penso que muitas vezes o ambiente da educação é um ambiente muito fechado, é um ambiente que teve que se abrir de uma hora para outra. E quando esse ambiente se abre, você mudar cultura, você mudar cultura organizacional, sempre vai ser muito difícil, que é você trabalhar com pessoas. Agora, você mudar a estrutura de uma hora para outra, de um ambiente que já há 2 séculos estava trabalhando da mesma maneira, de uma maneira mais fechada, de uma maneira centrada no professor, o professor detém o conhecimento e cabe a você, professor, respaldar, né, aquele conhecimento e fazer com que o seu aluno tábula rasa aprenda, isso não Fantástico. cabe mais, né? Isso não cabe mais. Então, eu acho que é muito a falta do desconhecimento, e vamos combinar, eu não critico o professor, sabe por quê? E aí, eu era uma pessoa muito crítica, e aí nós temos que aprender a não ser, porque nós temos que aprender também a dor do outro. E você, quando você Falaram aí, entra, ó, mudar cultura é muito difícil. é muito Principalmente, difícil. principalmente Fundamental 1. Educação Ai, infantil não se fala. é muito difícil. Como tudo fica muito enraizado, sabe? Já está muito enraizado. E é uma cultura também social. A sociedade também, e aí eu coloco todos nós, óbvio, né? E a sociedade, ela coloca algumas questões assim, as famílias, por exemplo, cobram, mas eu quero muito que seja, eu sinto falta de tudo esquematizado, né, dos conteúdos todos que eu estudei. Na minha época era sempre melhor, então na minha época sempre vai ser melhor, né? A gente tem essa questão do saudosismo. E eu vejo que essa dificuldade, então, primária Um de amigo você. meu, professor de filosofia, o Itamar, colocou ali da empatia. Ah, Aí vai sim, entrar dentro do que você falou no início, sim, porque sim. vai do professor, do que você vai conquistar para você trabalhar a metodologia ativa. Porque não é entrar Exatamente. dentro de sala e trabalhar a metodologia ativa. Para você ter esse aluno que é um protagonista da sala e que ele é protagonista do próprio ensino dele, e você, como mentor, né? Porque você simplesmente vai Exato. direcionar esse trabalho e você tem que estar equilibrado para isso, você tem que Uhum. ter empatia. Dani, e essa questão do equilíbrio, né? E quando a gente fala da questão da empatia, então, eu acho que primordialmente essa dificuldade de entrar no ensino fundamental, uma das dificuldades é essa, porque nós temos que ter uma luta, né? Nós já temos uma luta enquanto professores de respaldar esse nosso lugar. Eu até vi alguém que passou aqui falando da questão do profissionalismo, né, do professor. E esse profissionalismo, ele precisa vir de cada um. Então, nós, enquanto professores, nós temos que ter muito cuidado de realmente saber, e de primeiro, estudarmos muito, porque a vida do professor é muito estudo e muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? É porque Nós eu temos. acho, não sei se você vai concordar comigo, para você chegar nessa metodologia ativa, a Vanessa colocou aí, ó, você tem um projeto que chama Pequeno Cidadão. Tem É, vários. é.
Exatamente. Mas eu acho que para você chegar a trabalhar uma metodologia ativa dentro de sala de aula, você tem que primeiro não ter aquela mente engessada, né? Até porque não cabe aqui. Uhum. Mas você tem que ter alguns critérios que essa juventude que está vindo aí agora para a área educacional não tem, que a gente aprendeu lá no magistério. Sabe? Eu não sei se você percebe isso. E aí, eles estão tendo que conquistar o que Sim. essas pessoas mais velhas que estão para aposentar e estão tendo que buscar, elas estão correndo atrás, estão se reinventando e elas estão buscando em cima daquilo que elas conquistaram lá atrás. E elas estão conseguindo trabalhar a metodologia ativa. Porque a É, gente entra na rede social e a forma como elas têm feito, às vezes nem sabe que é metodologia ativa, Nelise. sim, né? Eu vejo isso também. É Você verdade. não vê? E a gente vê, fala-se muito, mas não introjetou. Mas não Não. introjetou também pela falta do conhecimento. Tem vários fatores, né? Eu prefiro acreditar que seja realmente a resistência à mudança, que é inerente a todo ser humano, né? O ser humano é resistente à mudança, e hoje em dia fala-se muito na questão de ser antifrágil, né? A antifragilidade, ela vem muito dessa questão de você pegar as crises e transformar as crises a seu favor, né? Eu me considero uma pessoa totalmente antifrágil e eu acho que é assim que nós, professores, temos que nos posicionar perante as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Porque só quem é professor sabe e quer estar numa sala de aula coordenando, né? Sendo mentor e curador, né? E o Paulo, ele costuma falar da questão de curador, né, mentor, então é cheio das dores, né? E nós temos que cuidar das dores de todos. Quem cuida da nossa, né? Mas vamos lá, vamos cuidando. E aí, Nós mesmos cuidamos das nossas. temos que cuidar das nossas dores, né? Então, todas essas questões aí, essa dificuldade, né? Eu nunca aceitei que essas modificações que já vinham ocorrendo, o ensino híbrido, por exemplo, que já vinham ocorrendo na educação superior, elas não pudessem perpassar por todas as etapas da educação, desde a básica até o ensino médio. E eu vejo com muito, eu estou fazendo ainda, termina em julho, eu sou participante de dois grupos de trilhas, que conversando agora e aprendendo mais sobre o novo ensino médio. E aí essa é uma outra questão para a gente poder trabalhar, porque o novo ensino médio, ele vai exatamente nos trazer algumas não, mudanças sérias, né? Então, algumas mudanças que elas precisam chegar até a educação infantil. E é tão interessante como a educação infantil casa com o ensino médio. E o fundamental, um e 2, ele ficou no meio termo, e ficou meio perdido ali no meio. Então, como que a gente vai, voltando aqui, né, trabalhar essa questão da metodologia ativa dentro da sala de aula? Vou contar um pouco para vocês, então. Primeira coisa, abrir a mente. A gente precisa abrir a mente. Essa bagagem, quando a Dani fala da bagagem pregressa, ela é oriunda de muito estudo. Então, essa base, ela precisa existir. Essa base é nossa, né? Nós, professores, estudamos muito para essa base. E ela precisa ser sempre fortalecida. E ela é fortalecida no dia a dia. E aí, o ano passado, então, uma coisa que eu comecei a perceber que era uma turma muito grande, então a primeira aplicação de uma metodologia ágil lá no ensino fundamental 1 ainda, então numa turma de quinto ano. E sem conhecê-los, uma turma de 38 crianças, né? Muita E coisa. com todas as disciplinas. E aí eu comecei a perceber que estava faltando, assim, o primeiro erro que a educação ela fez foi passar o currículo presencial para o currículo online, né? Eu entendo o porquê que isso foi feito, e entendo também que precisa mudar, que não tem lógica continuar dessa maneira, pois
do contrário, a gente não vai conseguir ser ágil, não. A gente vai ficar para trás. E o diferencial das escolas, como agora a Base Nacional Comum Curricular, ela já respalda aí uma série de habilidades e competências que deverão ser cumpridas por todas as escolas no Brasil em cada etapa, vamos combinar que o diferencial de uma escola agora, a gente vai ter que, não vai simplesmente poder falar assim, né? Ah, eu trabalho com metodologias ágeis, como antes falava, eu sou construtivista. Nem sabia o que estava falando, né? E a derrocada foi aí. Então, hoje, tem um interessante um comentário aqui que fala que essas questões, que essas redes, essa questão do ensino começa a se perder e adotam desesperadamente sistemas de ensino, né? E aí, a metodologia ágil, por exemplo, ela não vai embora, gente. Ela veio para ficar. Sabe por quê? Porque não cabe mais ser da mesma maneira, ser conteudista como era antes. Não tem mais jeito. O nosso jovem é outro jovem, né? Não tem jeito. Muito mais bem informado. Às vezes você está falando, ele consegue te dar mais informação do que você tem. Do que você Lidar com tem. isso não é fácil. E você tem que rebolar, né? Então é aí também onde vem a questão da humildade do professor, né? Na metodologia ágil, outra coisa que você precisa, porque você precisa ter uma escutativa, né? Então, no início desse ano, por exemplo, eu trabalhei muito a questão da escutativa com os jovens do sexto, sétimo e oitavo. E essa escutativa fala-se muito, mas o que a gente menos sabe é ouvir. E o jovem, realmente, eu gosto muito da música do Charlie Brown Jr., né? Que em 1990 e poucos, ele fala, né? Eu vejo que o que eles falam sobre o jovem na TV não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. E isso é muito sério, porque realmente o jovem não é levado a sério. Então, enquanto nós adultos, né, que estamos nesse papel aí de mentores, enquanto a gente não entender o nosso papel e começar a buscar esse jovem para a gente vai perder. E como que eu comecei a buscar, buscando meios de buscar esses jovens do quinto ano para perto de mim. Jovem gosta muito de música e eu sou uma pessoa extremamente musical. Eu percebi que o horário do recreio, né, porque nós ficávamos de 1 às 5h30, e tinha meia hora do recreio. E esse horário do recreio final, ele ficava ocioso, né? Eu me lembrei, uma vez, eu trabalhando lá presencialmente, eu sempre gostei da área da comunicação e eu participei da criação de uma rádio na escola. E eu pensei assim, comecei a colocar música. Eu percebia que esses jovens não voltavam depois do recreio. Eu tinha 38 alunos, depois do recreio voltava 15, 10. E eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso aqui. O que eu posso fazer? Comecei a colocar música. Aí cada dia era uma música diferente. Aí aquilo já começou, peraí, uma coisa diferente aqui, né? Cada dia. Professora, o que é isso? Que música é essa? E deixava a música rolar. Aí um dia um virou e falou assim, professora, amanhã eu posso colocar música? Então aí eu já, opa, pode. Aí já começaram a aparecer. Eu posso também? Aí, com isso eu posso colocar música, eu fui ganhando a adesão desses jovens. Então, primeira metodologia ágil. Tente. Se não der certo, gente, tente outra coisa. Pergunte. Pergunte para eles, né? Pergunte o que eles querem, o que eles gostam. Busque ouvir, deixe a escuta ativa, né? E essa é uma das Mas, primeiras Annelise, premissas. você concorda comigo que isso que você tá fazendo, por exemplo, você é uma pessoa que busca o conhecimento, gosta de estudar, Sim. gosta de ler, né? E está sempre pesquisando. Agora, o Itamar colocou ali, olha, as matérias do curso de licenciatura, não só de pedagogia, vamos deixar claro isso, tá, gente? Precisam ser atualizadas, porque elas estão distantes da nossa realidade. Você não concorda que isso acontecendo, você buscando conhecimento, você
com tudo que você faz, você está aprimorando, você está enriquecendo, você para e consegue falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, eu tenho que buscar alguma coisa. Como muitos conseguem fazer isso por causa da experiência. Mas e Sim, esse pessoal que está chegando, como é que vai trabalhar com isso? Porque você mesmo disse que a metodologia ativa ela veio para ficar. sim. E a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Uhum. Concorda? Nós temos oito tipos de metodologias diferentes para trabalhar. Se eu não buscar o conhecimento para enriquecer as minhas aulas, baseado no que eu aprendi, que eu trouxe de lá da minha bagagem, né? Uhum. Eu trouxe Isso. para cá, porque principalmente, ele falou ali, eu concordo com ele, principalmente em escola pública, porque a gente está vivendo dentro de uma realidade particular. Uhum. Então, como Sim. é que eles vão, como é que vai lidar com isso se a gente tem uma educação no Brasil que não busca aprimorar e nem enriquecer seu conteúdo de licenciatura? Vamos deixar Uhum. claro, gente, que isso não é o curso de pedagogia, não. É Não, geral. são todas as licenciaturas. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, até coordenado pela Isabela, e é um grupo de pesquisa que fala Ensina que eu gosto. E nós estamos, então tem pessoas do Brasil todo, né? E nós nos reunimos, estamos estudando um livro agora sobre os professores, sobre a aprendizagem dos professores, né? Como que esse professor aprende, o que que esse professor precisa aprender, o que que precisa mudar no currículo. Algo que me angustiava muito era, ok, tá tudo chegando, eu preciso me atualizar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso ser ativa, eu preciso entender de Scrum, de Kanban, de Design Thinking, eu preciso aplicar tudo. E aí, como é que eu vou fazer, né, com tudo isso? É, Nesse grupo, eu aprendi, teve uma fala que eu vou guardar para minha vida, uma fala da Isabela, que ela falou assim comigo: há coisas, sabe, Dani, que eu posso mudar. Há coisas que eu não posso mudar, mas que eu posso fazer diferente. Então, essa inquietude é que nós não podemos deixar morrer. A inquietude faz parte do ser humano e a gente se esquece muitas vezes quando nós estamos, principalmente na pedagogia e nas licenciaturas. E eu falo principalmente da pedagogia porque nas licenciaturas ainda olham como são especialistas e saem como especialistas, ainda olham para as disciplinas que fazem junto com a pedagogia de uma maneira meio enviesada, né? Sem o conhecimento realmente do que acontece pedagogicamente. Então, isso infelizmente a gente não pode mudar, né? Essa questão, ela vai precisar sofrer uma mudança. E aí eu acredito que algumas coisas, a passos lentos, elas já vêm mudando. O ensino médio já é uma coisa bacana. A base nacional já é uma coisa bacana. A educação infantil ser vista agora como com profissionalismo que a base respalda a educação infantil já é uma mudança. Então, tá vendo? Aos poucos. Eu também sou do tipo que quer tudo diferente. Eu sou do tipo que não tem medo nenhum de recomeçar, nenhum de mudança. Mas, Também não tenho, não. infelizmente, não é assim. Não é assim que funciona. Então, algumas coisas eu posso mexer. Agora, na formação de professores, eu não posso. Mas eu sempre aceitei estagiários de pedagogia junto comigo, porque aí eu acho que nós podemos mexer, né? Então, hoje eu Brilhou. tenho Foi uma, perfeito seu comentário. Eu também então eu aceito tenho, estagiário de pedagogia comigo, também com muita sim. tranquilidade. Primeiro, por quê? Então, aí está um ponto que eu posso trabalhar. Então, o que eu posso fazer? A minha inquietude, ela precisa servir para algo útil, porque senão eu não saio do lugar, ninguém sai do lugar e eu vou ficar reclamando. Não vou fazer diferença na vida de ninguém, nem dos meus estudantes da minha equipe de trabalho. Então, quando eu aceito, e hoje eu tenho uma grande amiga que ela foi minha estagiária por 4 anos e ela se formou, e hoje eu vejo assim, e eu nunca fui de passar a mão na cabeça do estagiário, porque tem que ter o mesmo ritmo, precisa ser disposto, precisa fazer, precisa. E eu também nunca aceitei que o estagiário fosse de pedagogia, fosse aquele que fosse só um executor de tarefas.
eu não sou executora de tarefas, nem meus estudantes, eu vou aceitar que o estagiário seja? Hipótese alguma. Então, eu sempre fui mentora de quem fez estágio comigo. Então, eu acho que aí tem uma nossa responsabilidade, né? Parar de reclamar e ver o que a gente pode fazer. Então, nessa sala, isso que eu vou falar agora, isso pode ser feito em escola pública, escola municipal, escola particular. Eu fiz uma escola particular, mas é algo muito simples de ser feito. Óbvio, eu reconheço todos os problemas que nós temos com relação à internet, nós temos também em todos os lugares, porque eu dou aula à tarde também, a internet cai o tempo inteiro. E é isso, gente, é isso. Não vale a pena se desgastar por isso. Então, o que a gente pode fazer? Para juntar esses estudantes nesse momento tão difícil, eu conversando com eles e vendo essa questão, primeiro eu captei através da música. Eu acho que a arte tem esse frescor, né? Então, nos traz isso. Captei através da música. Depois, eu fui trabalhando o que a base nos traz. Ela nos traz uma colocação muito importante, que é com relação a nós educarmos os nossos jovens também, trazermos essas tecnologias para perto, para dentro da escola, né? E nada melhor do que os meios tecnológicos para nos ajudar com isso. E aí, quando eu conversando com os jovens, falei, gente, e se a gente montasse uma rádio na hora do recreio? Cada dia um é o DJ, né? Então a gente vai formalizar isso. Então vamos colocar isso no papel. Como é que vai ser? E tudo negociado com ele. Ah, professora, eu gosto de música assim. Não, mas então nós temos que negociar. Nós não podemos criticar a música do outro. Olha a empatia aí. Olha as 10 competências da base nacional sendo trabalhadas, né? Olha a escutativa. Olha o estar no lugar do outro. Nós não podemos criticar a música do outro. Cada um tem seu gosto, né? Eu tenho as minhas preferências, você tem a sua, mas nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender a dividir. Então, como que a gente vai montar essas músicas juntos? Então, foi Não tudo é junto. fácil. Tudo junto. Foi tudo formado junto. E aí, foi bacana, porque o que eu comecei a perceber com isso? Esse momento era o momento deles, né? E era o meu momento também de recreio. E aí, o que acontece? Para deixá-los à vontade, óbvio que eu ficava, né? Ouvindo, se acontecesse qualquer coisa, e o nosso papel é esse. Nosso papel é esse. Eles não estavam sozinhos, não. Mas nosso papel não é vigiar, nosso papel é orientar. Então, qualquer probleminha que tinha no chat, alguma conversa desagradável, que fosse desrespeitosa, opa, era o momento de intervir. E é esse o papel do professor, né? Fazer essas pequenas intervenções. E aí foi fantástico, porque eu percebi no final dos 4 meses que eu fiquei com essa turma, uma revolução na turma. Eles ficaram unidos, eles começaram a entender mais das tecnologias, começaram a se reunir aos finais de semana. Às vezes me convidavam nos finais de semana para participar de reuniões de bate-papo no Meet com eles, me mandavam um link, sabe? E eu entrava nos finais de semana e a gente batia papo. Eu participei de festa de final do ano, que eu ajudei na organização virtual de amigo oculto. Nós participamos e teve entrega de presentes também, sabe? E tudo pelo computador. Então, é isso. Você, professor, né, precisa ter essa cabeça mais aberta, né? Ó, importante isso aqui dentro do que você está falando. Olha aqui, ó. Não está aparecendo para Nunca mim, não. capacita. Ó. Olha aqui, ela falou formar alunos para serem protagonistas, mas saber respeitar o protagonismo do outro. Isso é Importante. Está dentro do que você isso é está falando aí. um dos pontos, né, que hoje em dia fala-se muito da inteligência emocional, de você trabalhar a inteligência emocional, isso não é de hoje, né? Gardner já Mas nos eu coloca aí. acredito que isso tudo está muito ligado, você não acha, não? A gente que está dentro de sala de aula Tá, trabalhando com isso, a inteligência totalmente. emocional, metodologia ativa, ensino híbrido, eu acho que eles estão todos muito ligados. A gente que tem que saber lidar com isso. Ah, ok. E aí é o ponto, né? Primeiro, nós precisamos, Ponto-chave, por sinal. primeiramente, precisamos nos educar, né? Então, quando eu disse quem cuida de nós, né?
nós cuidamos do outro. Nós precisamos cuidar da gente. Então, nós precisamos nos educar. Como anda a sua inteligência emocional? Né? Você é do tipo de professor que deixa o seu aluno falar ou é do tipo do professor de pessoa? Né? E a nossa profissão, ela é muito... nós carregamos, né? Mistura muito a questão do pessoal com o profissional. Então, nós carregamos os problemas junto conosco e a gente quer realmente resolver tudo. Nós não vamos resolver tudo. Então, quando eu entendi isso, eu entendi isso o ano passado somente. Então, pensa bem, eu sofri A muito até gente não vai entender. resolver tudo e nem agradar todos. Não Vamos deixar vamos, isso bem né? claro. Não vamos. E aí, nessa questão, então, essas competências todas que nós temos que trabalhar, esse estar no lugar do outro, deixar o outro, o professor precisa aprender. Alguns professores que, durante muito tempo, nós fomos aqueles do pedestal, né? Ficar em cima mesmo, era essa postura, enfileirados, né? Então, as minhas salas presenciais, elas sempre foram uma confusão, assim, uma confusão muito bem organizada, né? Então, eu sempre trabalhei em grupos, eu já fazia rotação por estação. Então, desde a educação infantil, eu já montei lá campos de experiências e trabalhava todos os dias com os A que campos de eu mais experiências. gosto de trabalhar é a gamificação, porque Ah, eu acho que ela vem desde que a gente se formou, que a gente tinha que ficar. Você lembra, Denise? A gente tinha que ficar. Quer dizer, eu sou mais velha que você, bem mais, eu acho. ah, É, não vamos falar deixa de pra lá, idade aqui. deixa pra Mas lá. olha aqui, desde a época do magistério, tudo, a gente tinha que criar os jogos que hoje a gamificação está muito voltada para a tecnologia. Mas ela Sim. não deixa de ter aquele aspecto, né? Lá das nossas raízes, onde você tinha que criar jogos, criar regras Sim, e deixá-los aprender a lidar com isso. Então, eu acho exato. que da metodologia ativa que eu mais gosto é a gamificação, porque ali você aprende tanta habilidade. Você É, e aprende é, a socialização, você aprende a oralidade, você aprende a respeitar o outro, você aprende a respeitar a regra, disciplina. É muita coisa. aprende a ouvir, né? Você precisa Ouvir. aprender a ouvir, né? Esse é o principal. Criança tem essa dificuldade, adulto tem a dificuldade, imagina criança, né? E aí é interessante, né? Porque eu tenho esse livro aqui, que eu até é um livro de metodologias ativas, né? Que é o livro do Paulo. E nesse Sim, eu livro tenho aqui, também. Excelente. esse livro é excelente e assim, quando o primeiro capítulo, a gente falando aqui de como não é novo, como o processo de gamificação que você acabou de comentar, e nessa questão de deixar que o outro seja protagonista, o primeiro capítulo desse livro aqui, de metodologias ativas, do que as escolas podem aprender, do professor Paulo Henrique, ele nos coloca que Jesus foi o primeiro a trabalhar com metodologias ativas, né? A partir do momento que a intenção pedagógica de Jesus era fazer com que os apóstolos, e aí eu não estou falando de religião, estou falando realmente do homem pedagogo, né, que foi Jesus. E aí ele ensinou os seus apóstolos, né? Então mas ensinava de uma maneira muito tranquila, não daquela maneira eu mando, você obedece, né? Mas eu quero que você siga, olha esse caminho e eu quero ensinar algumas metodologias para você que você pode gostar. Então a atenção pedagógica era motivar aqueles apóstolos a fazerem o mesmo, né? A se dobrarem, a serem humildes, a ouvirem, tudo isso que para você utilizar método ágil você precisa ser, né? Ó, tem duas coisas que tá ligada nesse livro e que tem dois comentários ali, ó. Primeiro da Uhum. Valéria, minha amiga, que ela tá perguntando pra gente se a gente trabalhou aula invertida. Eu Uhum, já. trabalhei várias vezes aula invertida sem saber nem que eu estava trabalhando, Não, né? eu Porque já trabalhei, vai da questão da experiência e da autonomia que você dá até para o seu aluno. E eu sim. gosto de trabalhar Uhum. com essa autonomia. Quem conhece meu trabalho sabe disso. Eu também Então, gosto. muitas vezes eu trabalhei com a aula invertida sem saber. Outro assunto que também fala muito, não fala diretamente, mas indiretamente, é a questão do analfabetismo emocional.
Quase Ah, todas as lives que eu tenho feito, as pessoas têm falado no analfabetismo emocional. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo trabalhar com a inteligência emocional. não, não sabem. Por isso que eu te falei que não é está atrelado em termos, né? Porque, na verdade, você precisa primeiro trabalhar a sua. Você precisa primeiro se conhecer, né? Então, se conhecendo, você consegue. Não é nem a questão de se colocar a empatia, se colocar no lugar do outro. Não, isso é quase uma simpatia. Se eu sou simpática a você, eu me coloco no seu lugar, sabe? Olha, realmente eu estou simpática à sua situação. Mas e aí? Né? Eu estou do seu lado, né? Então a empatia é muito mais do que isso, né? É você se colocar, ser simpático à situação do outro. E essa empatia, ela inclui Porque também muito. muita gente acha que a empatia é você se colocar no lugar do outro, e não é só É, isso. e não tem jeito, né, gente? A física mesmo já nos deixa muito claro, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, vamos combinar que não tem jeito. Mas o que nós podemos fazer é ficar realmente do lado. E quando a gente está realmente do lado, a gente se abre sem pré-julgamentos. Então, eu me abro para o meu aluno, eu me abro para essa família que está sofrendo, eu me abro também, né, para uma escola que está passando por diversos tipos de problemas, por colegas, né, que estão desempregadas, porque as escolas de educação infantil, a maioria, muitas fecharam. Então, eu me abro para isso e eu consigo entender a dor do outro, né? Então, quando você entende a dor do outro, você consegue se conectar melhor com o outro, consegue ouvir melhor, né? E dentro Achei muito bem explicado, porque todo mundo acha que é, você coloca no é, lugar do outro e sente a dor dele. Não, não é isso, é você entender, é é diferente. e você realmente, olha, ontem mesmo, infelizmente, Covid está se aproximando muito, né? Tem perdas muito próximas a mim. E aí, ontem mesmo, eu falei com uma pessoa assim, falei, olha, eu não consigo dimensionar a sua dor, não consigo. Ela perdeu a mãe ontem. E, no entanto, eu entendo a sua dor e eu estou do seu lado para passar a sua dor junto com você, se você precisar de mim. E não é para falar nada, não, sabe? É só para ficar calada mesmo, se precisar. Ouvir, ouvir, né? Então, eu acho que o que a gente pode oferecer hoje em dia para o outro é o ouvido, não é a fala, né? Mas o ouvido. E preocupada com isso também, eu sei que falando demais o tempo está se esgotando também, eu queria dar mais um exemplo, e esse exemplo muito atual, e que ele fala também, Antes de você onde dar seu exemplo para a gente finalizar, eu queria falar uma coisa respondendo a pergunta da Valéria do ensino da aula invertida. A ah, aula sim, é invertida, verdade. a aula invertida, ela está junto com com o ensino híbrido. É uma aula, é um derivado do ensino híbrido. A gente vai até fazer uma postagem na Elo sobre isso, porque as pessoas acham que trabalhar com a aula invertida ou ensino híbrido, você consegue fazer isso na aula remota. Não consegue. Para você trabalhar com o ensino híbrido ou a aula invertida, você tem que estar no presencial. Porque ela tem dois momentos, o online e o presencial. Mas você é um instrumento para essa aula híbrida, para essa aula invertida. Então, muita gente tem achado assim, eu estou trabalhando híbrido, no remoto. Não, não está. O híbrido, você não trabalha ele no remoto. Você tem que estar ali, gente, dentro de sala de aula, para você ser o equilíbrio, para você ser um instrumento para ajudar o seu aluno. Então, eu tentei isso antes da gente entrar nessa pandemia. A Annelise também acredito que sim, porque ela domina bastante as metodologias ativas. Então, eu acho que as pessoas têm que ter também um conhecimento em relação a isso, porque tem muita gente achando que por estar no remoto está trabalhando com aula invertida ou ensino híbrido. Não, não tá, gente. Então, E eu na acho que isso tem que verdade, ficar claro também, né, e Annelise? sim, e esse entendimento errôneo até com relação do que seja o híbrido, né? O híbrido, Lilian Bassic, ela coloca para a gente de uma maneira muito tranquila esse assunto, né? Sim. Quem Nossa, já leu, e já conseguir estudou, trabalhar. E quem gosta de trabalhar com híbrido, quem domina o híbrido, adora sim, trabalhar com híbrido. sim.
E realmente é muito bom. Dá muito mais trabalho, óbvio, né? Eu gosto, Você igual eu falei, eu gosto mais da metodologia ativa. Eu gosto mais do Uhum, trabalho em dupla, eu gosto mais do que é a aprendizagem por pares. Eu gosto, sim. gosto muito do trabalho de pares. Gosto muito da gamificação, que eu acho que é importante você fazer. Gosto do trabalho em grupo, né? Que é o trabalho por pesquisa, que eu acho que também é muito válido. Então, É, eu acho que isso é muito importante da gente deixar claro aqui, para a gente tentar separar as coisas, né, gente? há algumas coisas que nós podemos fazer no ensino remoto, né? Eu fiz o ano passado com uma turma. Então, eu queria trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar também em grupos, né? De dividir, mas eu não é um trabalho em grupo que cada um vai fazer uma coisinha, não. Eu ensino primeiro o que é liderança, qual o papel do líder, qual o papel ali daquela equipe, qual é a função de cada um, que trabalha em grupo, não pode virar um Frankenstein nem uma coxa de retalho, né? Então, esse também é o papel do professor explicar aquilo que ele está querendo, porque não é simplesmente lançar um trabalho, junta todo mundo aí e faz. Não. Trabalho em grupo, aliás, ultimamente tem me dado mais trabalho do que era no Verdade. presencial, né? Porque eu estou tendo que explicar muito mais, né? A curadoria que eu tenho que fazer com relação a materiais, disponibilizar, explicar, trabalhar a inteligência emocional de maneira remota, então com os estudantes. Então, isso tem me dado mais trabalho, mas os resultados têm sido fantásticos, né? Eu já trabalhei com a sala de aula invertida no ensino presencial, numa turma de terceiro ano, tá? Do ensino fundamental. Deu super certo. Trabalhava com rotação por estações no terceiro ano também. Então, pensa também, dá para a gente trabalhar e fazer as adaptações, né? E Olha, agora, com essa. Denise, eu vou ter que te interromper, porque senão nós vamos cair. Porque Ah, senão eu falo é, muito, você fala muito, nós vamos ficar aqui até amanhã. Se tiver uma vamos, outra oportunidade, eu gostaria muito de fazer uma outra live com você falando sobre metodologia ativa, porque a pode. gente ainda tem muita coisa para falar. Muita Não costura, né? quero deixar. E se deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Olha, gente, a Fica. vantagem de trabalhar com a metodologia ativa é a seguinte: é o diálogo entre a teoria e a prática, o caráter interdisciplinar, que é importantíssimo nas atividades, e o desenvolvimento do olhar crítico e investigativo. Esse é o recadinho que eu deixo aqui. E quero falar também o seguinte: essa semana inteira nós temos live na Elo. E outra coisa, a Elo vai disponibilizar um e-book sobre metodologia ativa gratuito essa semana ainda. Hum, Então, é Aí, por ó. isso que eu, terminando essa semana, às vezes a gente faz uma outra live com a Annelise, que domina bastante o assunto. Eu vou ter que encerrar, Vamos. porque vai cair, eu tenho que salvar essa live. Agradeço de montão a sua presença na Elo. Gratidão pelo aprendizado, gratidão por dividir a experiência conosco. Foi muito bom a gente conversar. Só vou te Que interromper, senão eu bom. não consigo salvar nossa live. Fica tranquila, gente. Muito obrigada. Também agradeço muito a oportunidade. De uma próxima, ó, vamos bater mais papo e eu posso falar mais das minhas experiências. Gente, boa noite. Muito Espero obrigada. contar com Boa vocês a semana noite. inteira. Beijo. Tá? Combinado, hein? É, Tchau, pode tchau. deixar, nós vamos fazer. Tchau, tchau. Tchau.